Olá, sejam bem-vindas mais uma vez. Eu sou a Luciana, nutricionista, instrutora de yoga, psicoterapeuta. Muito obrigada por estar aqui. Hoje é a nossa terceira aula e hoje vamos falar sobre yoga. Se você está chegando agora, dá uma olhadinha na primeira aula sobre o sistema nervoso central. Ali eu explico como é que funciona, como é que é formado, sobre os neurotransmissores, sobre os hormônios que são formados lá no eixo da hipotálamo e da hipófise, como eles estão super interligados, tá? E como é importante ter a harmonia desse sistema funcionando. Tá? E na aula 2 eu falo sobre a nutrição, a importância da nutrição para a regulação, modulação dessa resposta neuronal e hormonal. Falo também sobre a minha proposta de trabalho, quero convidar vocês para conhecer, tá? E hoje vamos falar especificamente do yoga, como o yoga entende o sistema nervoso central, né? Vamos falar dos conceitos de yoga e falar sobre alguns preconceitos também. Tá? Falando um pouquinho sobre mim, o yoga apareceu na minha vida num momento muito crítico, onde eu buscava uma cura que ia além do físico, né? Eu precisava, assim, buscava uma cura física, porque eu tinha problemas e dores muito sérias, um desgaste emocional e físico, psíquico muito grande, né? E eu queria desaparecer. Eu não queria mais existir. Então, foi quando eu me coloquei, basicamente, em reabilitação, 6 meses na Índia, e o yoga foi a ferramenta que me trouxe a energia e a vontade de viver novamente. Então, o yoga hoje faz parte do meu estilo de vida. Aonde eu vou, eu sempre vou levar o meu tapete de yoga, e o yoga ele é hoje uma parte integral, né? Eu entendo a nutrição também como sendo uma ferramenta de yoga, né? Porque os nutrientes é o mundo que a gente não enxerga e que reflete no nosso mundo material, né? A forma que nos alimentamos tem que estar unido com o nosso corpo físico, mental e espiritual. Tá? Então, vamos começar a nossa aula. Foram 6 meses de instrução na Índia, tá? E quero quebrar alguns conceitos, tá? De que yoga não é religião. A yoga não é religião. Se você é cristão e lê a Bíblia, você vai continuar sendo cristão e lê a Bíblia. Se você é judaico e lê o Torá, você vai continuar sendo judaico e vai continuar lendo o Torá. Se você é muçulmano, a mesma coisa, vai continuar lendo o Corão. Você tem o livre-arbítrio para fazer a sua escolha e ter a sua crença. Ninguém aqui vai fazer lavagem cerebral e convencer você a se converter ao hinduísmo, ao budismo. Se você lê o Bhagavad Gita, é hindu, continue lendo o Bhagavad Gita. Você tem que ter uma crença, ou se você não tem crença, você também é livre para ter aquilo que te traz força. Tá? O yoga ele é uma ferramenta e uma filosofia, é uma filosofia milenar, né? Nasceu lá na Índia e por isso tem esses nomes em sânscrito que ninguém conhece, porque ninguém não veio para essa parte do mundo, né? Então, esses são simplesmente nomenclaturas, mas não são vinculadas à religião. Foi uma filosofia milenar e hoje ela é muito disseminada, né? O conceito de meditação e mindfulness, né? Agora, mindfulness é o nome mais chique para meditação, que vem da filosofia do yoga. Tá? Então, eu quero mostrar para vocês os conceitos de yoga, são 8 conceitos nessa árvore aqui. Tá? Então, nas raízes da árvore, né, uma árvore para ficar de pé, ela tem que estar enraizada, ela tem que ter um chão. Tá? Esses são os seus valores. Tá? Então, aqui o Yama seria sobre a não violência, em falar a verdade, buscar a moderação. Tá? O não... o desapego, não ser apegado a coisas materiais, ser apegado a status, a coisas que não vão trazer benefícios para você, ou que vão limitar você. Tá?
A niyama são mais observações de limpeza, de estar feliz com a vida, de buscar o conhecimento, o autoconhecimento, né, de se entregar, né, se entregar para a sua prática, se entregar para o seu, para as coisas que te faz bem. Tá? Então essas são as suas raízes, aquilo que te mantém. Tá? E aqui temos o tronco, aquilo que te dá força, tá? Aquilo que te mantém de pé, que vem dos asanas, das posições, né? E do pranayama, que são a respiração, a energia vital. Tá? Então, claro que o yoga é muito mais famoso pelas posições, né? E pessoas muito alongadas, colocando o pé na cabeça. Isso são posturas muito avançadas que algumas pessoas levam anos para conseguir. Mas as posições são ferramentas para você atingir o alinhamento, atingir o fortalecimento e conhecer o seu corpo. Tá? Conhecer, exercitar, estimular e ter prazer com o seu corpo. Tá? E aí você sempre vai dar um pouquinho mais e você vai se entregar para a sua prática. Então, se você foi até um certo ponto, se entregue e vai um pouquinho mais longe e você vai ver a sua evolução. Tá? E isso, você atingir objetivos, seguir a sua evolução, vai te dar uma coisa que se chama satisfação. A conquista de um resultado é satisfação e isso é um reforço positivo. Tá? Naquilo que a gente tem satisfação e resultado, a gente sempre vai reforçar. Tá? A energia vital, a respiração. Tá? Quando a gente vai para a academia, você não respira mais? Tá? A respiração, ela é um ato involuntário. Ela é um reflexo do seu corpo em vida. Então, se você está nervoso, você vai respirar de um jeito. Se você está calmo, você vai respirar de outro. Se você está aliviado, você dá aquele respiro, aquele suspiro de alívio, porque a respiração ela é um reflexo involuntário do seu inconsciente. Tá? E o exercício de respiração, ele é um exercício para ter o controle da respiração e assim temos conhecimento do seu inconsciente. Tá? É energia vital, porque o oxigênio é vital. Todo ser que vive precisa de oxigênio. Então, se você está lá na academia e você está fazendo uma esteira, você está fazendo uma atividade, você está fazendo peso, você vai começar a respirar mais, porque o teu corpo está falando, ó, precisamos de energia, manda mais oxigênio. Então, você vai entrar o ar, vai lá para o seu pulmão, vai lá para a sua rede sanguínea, vai lá para a sua célula, vai entrar na sua mitocôndria e manda energia, porque agora nós manda glicose. E daí o oxigênio vai transformar a glicose em energia. Isso você vai ter o suor, né? Você vai ter o gasto de energia. Tá? E isso é controle energético. Tá? Todo mundo diz, você tem que perder peso, tem que ir para academia. Por quê? Porque você tem que gerar energia, você tem que queimar energia. Se você não exercita a sua geração de energia, você vai comer, né? E vai entrar na sua rede sanguínea insulina e glicose. Né? Então, você precisa de energia, a célula vai dizer, não precisa, então eu não preciso de insulina. E daí você vai ter a concentração aumentada de insulina no seu sangue. E aí, o que nós vamos fazer com esse excesso de nutriente? Né? Que é glicose, que é lipídio, aminoácido. Bom, isso a gente não vai usar. Então, o que nós vamos fazer com isso? Então, vai para o estoque. Né? A hora que a gente precisar, a gente tira. Né? E daí você vai ter, sim, que fazer gasto energético para usar todo esse estoque que você não usou. Então, como é importante a gente ter tanto o asana, né, a postura, o conhecimento do seu corpo físico, o fortalecimento e o seu energia vital, a sua energia vital para te manter firme, forte e vivo em pé. Né? E temos o topo da árvore, né, que está muito mais envolvido com a sua área, essa região aqui, né, psicoemocional. Né? Temos o pratyahara e o dharana. O pratyahara, esse lado aqui, é você olhar para o seu interior. Tá? Enquanto nós estamos acordados e você está olhando
o seu ambiente, a sua mente vai estar sempre preocupada em lidar com o agora. A sua mente consciente, ela vai estar sempre processando. Tá? E se você não olhar para o interior, quando você fecha o olho e você olha para o seu interior, você está bloqueando a sua mente do ambiente que está ao seu redor. E você está trazendo o seu olhar para dentro. Os pensamentos e emoção são internos. Nós expressamos, mas são processos internos aqui dentro. Tá? E o dharana, a concentração. Você manter o foco do seu pensamento em um objeto, em um ponto. Por exemplo, fazer uma leitura é um exercício de concentração. Fazer pintura é um exercício de concentração em que você vai manter a sua mente focada naquela atividade, naquele ponto. Tá? E a dificuldade de concentração são pensamentos muito agitados, em que você não consegue focar. Né? E sempre vai aparecer um pensamento intruso, né, que vai aparecer no meio e vai tirar a sua concentração e você vai desviar para um lado e desviar para o outro. Tá? Então, ao controle, ter o olhar para dentro, entender a concentração da sua mente, isso é meditação, né, aqui em cima. A meditação nada mais é do que um exercício psicoterapêutico aqui. Né? É um exercício mental em que você vai ter observação dos seus pensamentos e emoções, você vai ter um exercício de concentração e você vai encontrar o relaxamento da sua mente. Desligar a sua mente e manter em estado de meditação. Tá? E isso, conseguir meditação é fácil? Não é simples simplesmente sentar e ficar lá fazendo nada e você ficar assim com cara de feliz. A meditação, ela vai sim trazer memórias, observações de memória, sejam elas felizes, sejam elas tristes, sejam elas dolorosas, né? Vai trazer sim pensamentos que vão trazer sentimentos de que eu deveria fazer isso, eu não fiz, memórias que vão te trazer sentimento de culpa e você, né? E isso tudo é armazenamento, memória, tá? Isso tudo vai trazer e processamento da sua caixa principal aqui, do seu sistema central. Então, a meditação, ela ajuda a você se manter como um observador e não estar engajado dentro desses pensamentos e dessas emoções. Por isso que a meditação ela é muito boa, é uma atividade neuroterapêutico, né, para trabalhar ansiedade, trabalhar concentração, trabalhar agitação mental, trabalhar traumas, né? Porque você se coloca em uma posição em que você é um espectador. Você está observando e aprendendo com uma experiência. Tá? E quando a gente consegue o nível de meditação, né, a gente vai para o nível mais alto da meditação, é o Samadhi. O Samadhi é o estado de elevação em qual você consegue desconectar do seu corpo físico e mental e estar conectado com o seu espiritual. Tá? Então, pessoas que não têm a prática de meditação, pode ser muito difícil de início sentar, ficar parado, porque os pensamentos são agitados, né? E pode ser que você comece com 5 minutos, com 10 minutos e continue fazendo o exercício que você vai ver que quanto mais controle você tem da sua respiração e mais tempo em meditação, maior a sua concentração, melhor o seu controle psicoemocional. Tá? O yoga nada mais é do que a união das nossas esferas. Então, nós temos uma esfera física do nosso corpo, essa bolinha verde aqui. Somos um ser físico. Você tem esse corpo. E se você não gosta desse corpo, não aceita esse corpo, você tem que aprender a se conhecer, a se aceitar e se valorizar. Porque esse é o seu corpo até o final da vida. Essa é a sua morada. Temos uma esfera, um ser mental,
o que acontece aqui dentro que só você sabe. E ele, né, esse ser mental, ele vai estar alinhado com o seu corpo. É a sua mente que manda no seu corpo. E o seu corpo manda comunicações para a sua mente. Tá? E temos uma esfera, o ser espiritual. Algo, uma energia vive dentro do seu ser físico. Tá? E também habita na sua mente. Então, a união dos seus seres, né, é o yoga. E quanto mais você conhece, quanto mais você tem autoconhecimento dos seus seres, né, das suas versões, mais união você consegue. Tá? E a união é o seu bem-estar. Tá? É o que a gente busca. Aqui é a coluna, né? A gente tem aqui a figurinha da coluna e como que o yoga entende o sistema nervoso central. Né? O sistema nervoso central, ele é um sistema energético. Tá? Então, a coluna, ele é o grande centro de conduta de energia, tá? Em que nós temos os periféricos, né? Temos as nossas raizinhas, ele vai entrar no tronco, que é a coluna, tá? E vai para o nosso centro de processamento, né? Que é o topo. Então, como se fosse uma árvore, temos as raízes, né? De onde vem a energia, vai para o tronco e o tronco vai transferir essa energia e vai para o nosso sistema central, aqui para o cérebro. Tá? Então, as raízes, o tronco e o topo. Tá? E a transmissão de energia, ela é de mão dupla. Né? É um canal de duas vias. Nós recebemos energia pelo topo, desce pelo tronco, vai para as raízes. Recebemos das raízes, estímulo exterior, vem para o tronco e o tronco transmite para o seu topo, para as folhinhas, né? Então, essa transmissão de energia, ela tem uma certa divisão, tá? Não vou aqui ficar falando de chakras, mas a coluna, assim como tem aqui a lombar, tem a coluna, aqui o cóccix, né? Tem lá embaixo o cóccix, tem a coluna lombar, temos a parte torácica e temos aqui a cervical do pescoço. Você vai ver que certa determinada ponto da coluna vai te dar certa dor, porque ela tem desvio de coluna. Se você tem dor de coluna, vai ser muito difícil você ter e ficar nessa posição de meditação por muito tempo, porque você vai sentir dor em algum lugar. Quando você sente dor, o teu corpo te estala, tira a sua atenção. Então, o propósito do yoga é fortalecer a sua coluna e quanto mais fortalecido, mais alinhada ela fica. Tá? E melhora a transmissão de energia. Aqui, os chakras nada são mais que pontos energéticos espalhados, divididos em diferentes pontos do sistema nervoso central da coluna, né? E cada um tem sua região, o seu propósito, tá? Não vamos entrar nisso agora, tá? Para fazer a meditação, o que a gente precisa, então? Tá? A gente vai sentar numa posição confortável, onde a coluna esteja apoiada numa base firme. Tá? Se você quiser fazer a meditação na cama, você pode fazer. Se você quiser fazer sentado no seu escritório, pode fazer. Tá? Mas o ideal, né, e a melhor forma é estar com a coluna apoiada e estar alinhado até o topo da sua cabeça. Tá? Nós vamos fechar os olhos, porque Pratyahara, nós temos que trazer o olhar para o interior. Se a gente não fecha o olho, a gente vai estar sempre preocupado com o que está acontecendo. Então, fecha a loja. Quando a gente vai dormir, a gente fecha a loja. Baixa o olho, fecha, porque agora nós vamos resetar o sistema. Tá? Fechar um olho é um ato de autoconhecimento, de concentração, de fé. Quando você vai orar, você fecha o olho. Quando você vai pedir, você fecha o olho. Tá? Quando você quer sentir alguma coisa, você fecha o olho. Tá? Tudo que é intenso e emocional para você, você fecha o olho.
Tá? E nós vamos trazer a concentração para respiração. Tá? Eu vejo algumas orientações de respirar e soltar pela boca. A boca, ela é órgão sensorial de mastigação, para sentir o físico, mastigação, degustação, de fala, de comunicação, tá? De expor, de emitir sons, mas não de respiração. Quando você passa a noite dormindo de boca aberta, ou você ronca, ou você passou uma noite mais dormida, porque o seu nariz não funciona. Tá? Então não vai soltar o ar pela boca. Eu vejo muita desorientação, né, de respira e solta pela boca. A respiração é um ato de relaxamento. Tá? Então nós vamos usar sempre o nariz, sempre nasal. A respiração é sempre nasal no yoga, seja na prática de asana, seja na prática de meditação, principalmente na meditação. É sempre nasal, tá? Porque nós temos que estimular o órgão sensorial do nariz, temos que sentir o ar entrando, o oxigênio entrando lá no pulmão e saindo, né? Então, esse movimento de entrar e sair faz um movimento de expansão e contração, tá? Que é aqui na sua caixa torácica. E a sua caixa torácica são seus órgãos vitais, certo? Né? Pulmão e coração. Então, o nariz, ele está intimamente ligado com a sua resposta emocional e psicológica. Tá? Então, trazer a concentração e a respiração sempre nasal, você vai sentir que um lado é mais difícil, que o outro é mais fácil, um está mais aberto, o outro está mais fechado, o ar está seco, o ar está úmido, está frio, está quente, entra frio, sai quente, né? Porque essa é a troca gasosa, tá? Então você respira ar novo, solta o que é velho, solta o que tem que ser. Você não pode respirar, prender o ar, você tem que soltar, tá? Aquilo que está dentro de você que não te faz bem e que já usou, já passou, você tem que liberar, soltar, exalar, tá? Sempre pelo nariz. Procure um lugar que seja seguro e que você se sinta tranquila e seguro, tá? Com menos de interrupção possível. Então, num lugar, se você quiser colocar uma musiquinha de meditação, pode, não tem problema. É bom, a musiquinha de meditação, de relaxamento, ela sempre ajuda a ter estímulo, né, de audição, né, e trazer a sua mente para um lugar, para um jardim, seja lá onde for esse lugar, que você se sinta segura, protegido, tá? Porque se você tem intromissão do barulho da televisão, da máquina que estava lavando, do celular que está tocando, a sua mente ela vai se preocupar. O celular tocou, tem que responder, porque não sei, fulano me mandou uma proposta, ou eu tenho que ver o e-mail. Eu devia ter feito aquilo, eu não fiz. E o seu relaxamento ele não vai ser eficiente. Então, o mínimo de intromissão possível, tá? As pessoas estão te chamando, avisa, agora eu vou fazer meditação, porque esse momento é para você. É para você com você, tá? Neste momento, ninguém vai estar ali para te julgar, ninguém vai estar ali, você não tem que provar nada para ninguém. Você não está ali procurando aprovação de ninguém. Então, é você com você. Tá? Tem uma alimentação leve. Ou, se você preferir, em jejum, mas não esteja com o sentimento de fome. Tá? O sentimento de fome atrapalha muito. Vai te pensar naquilo que você tem que comer, no seu sentimento de julgamento que você comeu errado, ou que você devia comer tal coisa, ou que você quer comer tal coisa, ou que você tá com fome e agora você quer comer e você não quer ficar lá. Tá? Vai levar o seu pensamento a outros lugares. Tenha uma alimentação leve e que não seja pesada, porque se você tiver com o estômago cheio, né, todo o seu sistema ele vai estar preocupado em fazer digestão. Tá? E você não vai trazer
a expansão e o trabalho de respiração, né? Você vai se sentir pesado, talvez você vai ficar rotando, talvez você vai querer ir no banheiro, e isso traz sim, atrapalha, tá? Então faça uma alimentaçãozinha leve, tá? Ou faça de manhã, como você preferir, tá? Os benefícios do yoga. Você só tem a ganhar com o yoga, né? Com os benefícios da meditação. Você só tem a ganhar, tá? Melhora a sua autoconsciência, da sua observação de pensamento e emoções, como você responde a eles. Melhora o seu estresse, porque você estimula aquele eixinho lá, hipófise, hipotálamo e hipófise, né? E você tem o melhor controle do cortisol e hormônios que são contrarreguladores, como o DHEA e também o GABA. Você tem melhora da depressão e da ansiedade, da agitação mental, você melhora o seu foco, a sua concentração, o seu sentimento de bem-estar, se está de bem, tá? Melhora a sua memória, melhora a sua qualidade de sono e você está uma pessoa mais tranquila, mais de bem com a vida, tá? E esse exercício é psicoterapêutico, tá? No final da prática, nós vamos ter uma prática assim, tá? Quero convidar vocês para a nossa aula prática, que é a próxima aula, tá? Siga essas orientações de estar com roupas confortáveis, num lugar seguro, tá? Você vai escolher a melhor hora, ou se vai ser de manhã, no melhor dia, se você quer fazer no dia que está menos agitado para você, tá? Escolha aí 20 minutos neste lugar onde você possa estar sem intromissão. E nós vamos fazer essa meditação da árvore e visualizar esse sistema nervoso como se fosse uma árvore que nós vamos energizar, tá? Energizar, e nós vamos fazer o Om. O que é o Om? O Om nada mais é do que uma sílaba. É o som que a gente faz com uma sílaba, o O e o M. Aí a vibração, ele tem a intenção de trazer mais vibração e trazer mais energia para a sua visualização mental, tá? Que nós vamos, você é o convidado a fazer. Se você não quiser fazer e só quiser ouvir, você pode ficar à vontade, mas quero sim que você assista a nossa próxima aula, que é de meditação, e vamos fazer essa prática. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para você, tá bom? Quero convidar vocês a conhecerem meu site, www.lucianamiquileto.com. Conheçam o meu trabalho, tá? O pilar psicoemocional, ele faz parte, né, daquela parte de resolução de problemas, porque, né, a gente tem que ter toda uma alinhado, a gente tem que ter a nutrição, a gente tem que ter o físico, e a gente tem que ter o psicoemocional também alinhado para a gente ter resultado, tá? Quero agradecer vocês por estarem aqui nessa aula e vejo vocês na nossa aula prática, tá bom? Um beijo, tenham um ótimo dia. Até!